Muito bem, vamos lá, meus amigos, iniciando aqui então o nosso trabalho do livro Astronautas do Além. Espíritos diversos trazem para nós os seus ensinamentos. O Chico, então, na psicografia, trazendo para nós essas mensagens, esses relatos, e Herculano Pires trazendo para nós aqui o seu depoimento. Na mensagem de hoje, então, número 12, Vencendo o Tóxico. Temos aqui uma introdução interessante para a gente conhecer, que diz assim: envio-lhe a mensagem recebida numa ligeira reunião de preces, formada com 4 amigos procedentes de cidade distante. 3 deles acompanhavam um rapaz que enveredara nos tóxicos. Com ele contemplávamos um grupo de 5 pessoas, completávamos um grupo de 5 pessoas. O jovem de 22 anos de idade pediu para orarmos juntos, buscando a força de que se sentia necessitado para esquecer os euforizantes. Depois da prece, o amigo espiritual, que lhe fora pai na terra, compareceu em nosso ambiente e escreveu ao filho a carta que vai anexa. O rapaz reconheceu a presença paterna, chorou comovido e levou consigo a mensagem no original. Alguns meses depois, voltou ele com dois dos amigos que o trouxeram ao nosso convívio pessoal. Mostrou-se plenamente refeito, corajoso para a vida. E ao declarar-se reconduzido aos estudos que havia abandonado, entregou-me uma cópia da carta paterna por nós psicografada. Os amigos que o seguiam sugeriram-me enviar essa página às suas mãos para a divulgação com nossos estudos conjuntos. O rapaz também aceitou a ideia, solicitando apenas que o nome do genitor seja colocado em iniciais por motivo de respeito filial. Bom, quando nós falamos dentro desse universo da dependência química, era uma época bastante difícil, essa que nós encontramos dessa mensagem, década de 1970, final da década de 60, onde o uso de drogas, né, era algo que fazia parte de uma certa cultura. A gente lembra, né, sexo, drogas e rock and roll, década de 60, Woodstock, trazendo para nós uma visão bastante liberal da vida, e essa liberalidade se enveredava exatamente por esse caminho, né, das ilusões, das fantasias, né? E ao mesmo tempo nós tínhamos ali uma sociedade que ela tinha muito mais interesse em afastar esses problemas que acabavam trazendo ali constrangimentos do que enfrentá-lo, né, do que encará-lo. Hoje nós temos, por exemplo, na medicina, na psicologia, na parte de assistência social, uma grande mobilização para tentar ajudar aqueles que caem, né, nessa vala da dependência química, né, que é um caminho bastante trágico, bastante doloroso. E ao mesmo tempo enfrentando também os conflitos do nosso mundo, fazendo com que as pessoas também busquem como fuga, né, o uso da dependência, o uso das drogas, caindo na dependência química. Aqui nós vamos encontrar, dentro desse depoimento, uma realidade que afeta uma família, e aqui nós veremos então um pai desencarnado entrando em contato com o filho para falar sobre essas dores e essas dificuldades que ele enfrenta. Um rapaz de 22 anos, que nós vamos encontrar, e pelo depoimento que nós veremos aqui, Carta de Pai, é o nome da mensagem, nós veremos aqui que essa família era uma família abastada, uma família que tinha ali uma estabilidade, né, social, financeira, e como nós vemos, né, na realidade atual, muitas dessas famílias que se mostram exatamente nessa condição de estabilidade é onde nós vamos encontrar esse desequilíbrio em que os filhos acabam se desconectando dos pais e buscando, através da dependência química, e claro, né, todas as consequências decorrentes dessa dependência, inclusive o próprio suicídio, né, a saída de casa, a criminalidade, em famílias que teriam possibilidades, pelo menos a partir da estrutura material que construíram,
possibilidades de construírem realmente ali terem um avanço dentro do campo intelectual, terem ali a possibilidade de se desenvolverem espiritualmente, moralmente, porque materialmente estão bem estabilizados. Mas aí nós vamos perceber que essa ideia, essa ilusão de construir essa base material para alcançar a felicidade do mundo é uma mera ilusão, porque na verdade a felicidade é alcançada a partir da construção do próprio indivíduo, através do seu esforço pessoal e através da convivência com aqueles que fazem parte do seu círculo mais íntimo, especialmente a família. Então é através da convivência com a família, é através do despertar dos valores que o espírito começa a construir dentro de si a felicidade, diferentemente da ideia que nós temos que a felicidade vem de fora para dentro, né? Então é aí que nós vamos encontrar essas consequências. Mas aqui então, após essa visita, como nós vimos, esse jovem visitando Chico, sendo conduzido por amigos, querendo forças para sair desse mundo da dependência química e todo o seu sofrimento. E lembrando também, né, que nós vamos vendo que conforme o tempo vai passando e o intelecto do homem vai se desenvolvendo, consequentemente a ciência, por exemplo, evoluindo, nós vemos que novas drogas também vão surgindo. Então é como se o homem buscasse incessantemente essa fuga, essa ilusão, esse prazer efêmero, né? Então a própria química que nós vemos hoje, né, a farmacologia, vai descobrindo substâncias e essas substâncias acabam sendo utilizadas de uma forma completamente equivocada, né? Então é aquela briga de gato e rato o tempo todo, né? As drogas vão surgindo, as pessoas se tornando dependentes, depois nós vemos ali, né, setores da sociedade trabalhando para poder recuperar essas pessoas, a parte da segurança pública tentando combater o tráfico, combater essa disseminação desses produtos, né? E aí então é aquele ciclo vicioso, em que um tenta consertar, o outro tenta prejudicar. Recentemente, nós vimos, né, como resultado dessa grande tragédia que é a dependência química, né, começa por aí, né, soldado? Nós tivemos uma participação de um psicólogo que é especialista nessa parte de dependência química, que ele trouxe para nós uma visão bastante interessante a respeito das drogas, né? Então ele disse assim, que a definição de droga é tudo aquilo que você absorve e que provoca um efeito no seu corpo. E aí ele falou assim, uma das drogas que não é reconhecida, mas uma das drogas mais comuns que nós temos é o açúcar, por exemplo. Que você coloca o açúcar, ele provoca em você, né, uma certa euforia, uma satisfação. Então você tem café, você tem chocolate, você tem drogas, você tem o açúcar, né, uma série de substâncias que fazem parte do cotidiano que são consideradas, teoricamente, como drogas, exatamente pelo efeito que ela provoca no nosso organismo. E aí depois a gente vai avançando naquelas que provocam efeitos destrutivos, né, como é o caso do tabagismo, do alcoolismo, né, das medicações e dentre outras drogas que vão avançando. Então a gente vai percebendo que qualquer substância que nós ingerimos e que altera o nosso comportamento pelo efeito que traz, é considerado uma droga. Né? Então as lícitas, ilícitas, as não percebidas, as que fazem parte do nosso cotidiano, tudo isso aí está então presente no nosso dia a dia. Cabe a nós então, né, temos ali uma visão mais profunda, uma visão mais cuidadosa, para fazer uma seleção daquilo que para nós é saudável e aquilo que não é. Né? A Angelina lembrou, né, na Nota da Compaixão, aquelas pessoas, né, correndo de um lado para outro nas ruas de São Paulo e outros lugares. Nós tivemos, né, recentemente, né, Angelina, aqui em São Paulo, ali na Praça Princesa Isabel, que era uma praça bonita, uma praça, né, de uma região tranquila, né, que se tornou ali um verdadeiro campo de guerra, em que um grupo enorme de dependentes químicos e traficantes e outros criminosos tomaram conta. Né? Nós temos, inclusive, uma pessoa próxima nossa que mora exatamente de frente para a praça. Então você abre a janela de casa e você se depara exatamente com aquele cenário de você ver toda aquela movimentação, aquelas barracas, aquelas pessoas, né, que, como o próprio Herculano Pires trouxe para nós aqui numa das suas mensagens, né,
pessoas quase que autômatas, né? Pessoas mortas-vivas praticamente, vivendo aqui no mundo em torno, né, em função dessa dependência. Mas aí a gente vai lembrar que quando nós olhamos um quadro como aquele, né, que como nós já analisamos, né, enquanto a sociedade vê um criminoso, enquanto a sociedade vê um presidiário, vê um dependente químico, nós temos ali os pais e as mães que estão vendo os seus filhos, né, pessoas que estão vendo os seus irmãos, filhos que estão vendo seus pais, suas mães, né? Então, embora nós vejamos ali os mortos-vivos, na verdade nós estamos vendo pessoas que têm as suas histórias. E aqui nesse caso nós estamos vendo então um pai agora desencarnado, e certamente nós veremos também ali o remorso pesando na sua consciência, porque durante a sua existência ele tentava viver a vida que a sociedade acabava exigindo, né, o tipo de vida, o estilo de vida, e acabou trazendo para dentro do seu próprio lar esse tipo de desastre. Mas vamos então à carta para a gente conhecer um pouquinho desse tema. Diz assim para nós então: Meu filho, compreendemos sim. Atiramo-te cedo à luta sem considerar-te a mentalidade em reformulação. Quantas vezes tua mãe e eu te entregamos a mãos mercenárias e quase sempre irresponsáveis, quando despontavas do berço à vista dos imperativos de relacionamento social. Ou seja, né, entregava o filho a babá para poder cuidar do filho, enquanto os pais saíam para cumprir esses imperativos de relacionamento social, viver a vida social, e o filho então entregue a essas mãos mercenárias, né, aquelas pessoas que ganhavam para cuidar do filho. Né? Então ele acaba sendo aqui, né, o tom que ele usa é um tom assim um tom até um pouco duro, né, da forma como ele analisa. Noutras ocasiões, assim procedíamos de modo a desfrutarmos sozinhos as horas. Só um instante. Espera um pouquinho só, gente. Pronto. Noutras ocasiões, assim procedíamos de modo a desfrutarmos sozinhos as horas feriadas que nos surgissem a título de refazimento ou distração. E em regressando a casa, nunca te perguntamos pelo que viste ou ouviste, a fim de estabelecermos contigo um diálogo adequado para que se te pacificasse o espírito, inquieto à frente da vida. Enviamos-te à escola, no entanto, para falar a verdade, não expressávamos interesse permanente por teu currículo de lições. E quando nos apresentavas certos assuntos colhidos involuntariamente à margem do ensino, frequentemente dávamos de ombros, julgando-te a conversação demasiado infantil, afastando-nos sob pretexto de serviço urgente. Largamo-te às impressões alheias, nem sempre as mais construtivas, de maneira a nos encasularmos no ócio doméstico. Quiseste associar-nos às tuas companhias e leituras, caminhadas e afetos, mas, via de regra, recusamos-te o convite com a desculpa de fazer dinheiro ou mobilizar providências para sustentar-te, qual se fosses um peso em nossa economia, ao invés de abençoada luz do nosso amor. Distanciamo-nos de ti e deixamos-te a sós, impensadamente é verdade. Achávamos-nos como que anestesiados pela obsessão de ganho, para excessivo reconforto, incapazes de oferecer-te cobertura nos domínios do coração. A morte, entretanto, apareceu quando nem havíamos começado a pensar convenientemente na vida, a transferir-nos de plano, e hoje vemos-te em perigo, espiritualmente desprotegido, cansado, desiludido, enredado em desequilíbrio e doença. Somente agora reconhecemos o quanto te amamos. Unicamente agora notamos que não teremos futuro sem ti. E porque nada conseguimos realizar de bom sem amor, ante a necessidade de nossa reintegração nos interesses e aspirações uns dos outros, abeiramo-nos com humildade do caminho em que segues hoje,
tão longe de nós para dizer-te simplesmente: considera o nosso engano e perdoa-nos, meu filho. JR é o nome do pai que se comunica. E aqui a gente vai observar, né, então, é um pai escrevendo para o filho. O filho hoje com 22 anos. Esse pai aqui, então, que o filho, houve a desencarnação deles aqui no momento, naturalmente, que eles não esperavam, mas a gente vai perceber que esse pai, por exemplo, quando desencarnou, devia ser ali um jovem de 30, 35 anos de idade. Então não era aquele senhor, aquela pessoa com uma grande experiência de vida. Era aquele jovem que vivia a vida do cotidiano. Lembramos que nessa época, década de 1970, então a gente pode voltar um pouquinho no tempo, 60, né, os casamentos aconteciam muito cedo. Então eram pessoas jovens que acabavam se juntando, casando, tendo filhos assim com idade muito breve, né? Eram ali os jovens de 22, 23, 24 anos, já tendo filhos. Então, diferentemente, né, do que nós vemos hoje, em que há ali, né, um retardamento desses planos para que as pessoas possam se estabelecer ou se estabilizar inicialmente, naquela época era tudo muito jovem. Né? Então foi um jovem pai que desencarnou, vendo ali uma criança, né, um jovem filho, também se enveredando por esse caminho das drogas, né, da dependência química. Bom dia, mano. O soldado colocou aqui: com 25 anos uma mulher já é biologicamente madura para ter filhos, né? Sim, até antes disso, né? Mas quando a gente lembra, né, na maturidade, maturidade psicológica, maturidade afetiva, né? Então acaba ali tendo uma necessidade de um avanço maior, né? Mas aqui, de qualquer forma, essa é a mensagem que nós vimos, que chegou então para trazer essa mensagem, esse pedido de perdão desse pai, e também aqui o próprio compromisso de agora esse mesmo pai. Aqui não fala da mãe, né, mas parece que a mãe também havia desencarnado, não traz para nós aqui. Quando ele coloca, né, a morte, entretanto, apareceu quando nem havíamos começado a pensar convenientemente na vida, a transferir-nos de plano. Né? Então, acabaram desencarnando precocemente, o filho acabou, né, entrando no mundo das drogas. Herculano Pires, então, ele traz uma análise para nós, aqui numa mensagem, né, num comentário chamado Mundos Paralelos. E ele diz assim: as criaturas que se aturdem com a situação atual do mundo geralmente não sabem que ela repercute de maneira profunda no mundo espiritual, nesse universo paralelo que nos cerca e com o qual estamos em permanente comunicação. Em nossas reuniões mediúnicas, temos recebido a visita de hippies do além. Ele coloca hippies aqui entre aspas, né? Alguns ainda presos à sua desorientação terrena, outros já refeitos e que se portam como hippies no bom sentido, convertendo ao bem os seus hábitos e suas expressões. Como eu coloquei para vocês no início, nesse período, né, década de 60 e 70, nós vamos encontrar exatamente essa expressão, essa ideia dos hippies, que eram pessoas, né, que viviam a vida, né, curtindo ali os prazeres da vida, e a droga fazia parte desse universo. E aqui quando ele coloca a visita de hippies do além, bem interessante essa expressão, mostrando muitos espíritos que ainda se manifestavam nas reuniões mediúnicas, trazendo ainda, né, sinais da dependência química, trazendo ali sinais também da própria desorientação terrena, presos a essa desorientação terrena. Enquanto que outros, né, já se mostravam refeitos, colocando então como hippies no bom sentido, convertendo ao bem os seus hábitos e suas expressões. Então já eram espíritos que estavam se esclarecendo, né, sobre a sua nova realidade, como espíritos imortais, como espíritos em processo de evolução, enquanto outros se encontravam ainda muito presos às realidades que viviam quando encarnados. E ele continua: a juventude transviada é o produto da desorientação dos pais, da maldade dos adultos, do egoísmo que corrói o coração das velhas gerações.
por isso a revolta dessa juventude é um desafio à nossa falta de compreensão e à nossa falta de amor. No episódio que hoje divulgamos, temos a retratação de um pai que volta ao meio terreno através da mediunidade de Chico Xavier para pedir perdão ao filho, que não soube compreender a vida, compreender em vida. O resultado, como vimos, foi satisfatório, pois o coração do filho, sedento de amor, encontrou na mensagem paterna o bálsamo que lhe faltava. Graças a isso, conseguiu vencer o seu desespero e reintegrar-se na vida e nos estudos que havia abandonado. Se os pais de hoje pudessem compreender o sentido e o objetivo da vida terrena que a mensagem espírita esclarece, esta fase de transição do nosso mundo seria menos trágica. A civilização do conforto, do gozo, da ganância sem limites apagou o espírito e lançou a criatura humana nas trevas. Achávamos-nos como que anestesiados pela obsessão de ganho para excessivo conforto, escreve o pai nas garras do remorso, incapazes de oferecer-te cobertura nos domínios do coração. É essa a situação da maioria das criaturas nessa fase final de uma civilização que se devora a si mesma. Mas Deus não se esqueceu dos homens e os leva, pelo despertar mediúnico, à civilização do espírito, reacendendo na carne as luzes espirituais que espantarão as trevas. Somos bichos, segundo a expressão hippie, né, porque o bicho era utilizado, né? Fala aí, bicho, beleza? Então, essa expressão hippie, referindo à vida animal à espiritual. Buscamos paz e amor, mas a paz do conforto ilusório e o amor carnal. Mas os espíritos ressuscitam a mensagem do Evangelho e provam, como o Cristo provou no seu tempo, com os dramas da obsessão e da possessão, que o nosso destino é espiritual e não material. Que o nosso rumo é a transcendência e não a acomodação às condições animais do corpo. Então, Herculano Pires ele fala para nós aqui, primeiro, né, trazendo uma análise sobre a mensagem, o efeito satisfatório que essa mensagem proporcionou, mas a gente sabe, conhecendo, né, a forma como os espíritos nos acompanham dentro do nosso círculo íntimo, né, quando nós temos ali espíritos amigos, familiares desencarnados que nos acompanham, e nós vimos isso, né, estudando o próprio André Luiz, nesses últimos livros que nós estudamos, na verdade em todos os livros, né, mas nesse último, como por exemplo, né, o E a Vida Continua, Sexo e Destino, nós tivemos ali a companhia de amigos espirituais que estavam ali presentes, trabalhando invisivelmente junto àqueles encarnados, tentando despertar suas consciências, tentando orientá-los para novas ações, nova forma de viver. Então o que nós vimos aqui inicialmente foi essa mensagem desse pai para se comunicar com o filho através do Chico. Mas aí a gente vai lembrar sempre que nos bastidores, esse pai, esses espíritos, né, que acompanhavam esse jovem, trabalhavam intensamente naquela luta entre o bem e o mal, no sentido de que o bem era fazer com que essa consciência despertasse, e o mal seria ali as tendências do próprio espírito e as influências negativas que ele sofria. Já que quando nós falamos em qualquer tipo de dependência química, as drogas, o alcoolismo ou qualquer outro tipo de comportamento viciante, certamente nós abrimos portas na nossa consciência para receber influências que vão alimentar essas tendências inferiores. Ao mesmo tempo em que nós temos a companhia dos espíritos que estão ali tentando fazer com que nós, despertando nossas consciências, fechemos essas portas e comecemos a desenvolver os nossos valores. Então, a mensagem que nós vemos aqui é aquilo que nós podemos chamar de apenas a ponta de um iceberg. Porque ali mostra apenas a comunicação, que é exatamente o que Herculano Pires traz para nós aqui na segunda parte da sua mensagem, quando ele diz assim para nós, que faz com que nós, então, Deus não se esqueceu dos homens,
e os leva, pelo despertar mediúnico, à civilização do espírito, reacendendo na carne as luzes espirituais que espantarão as trevas. Então é esse trabalho incessante que nós vemos do plano espiritual, ora através das comunicações mediúnicas, ora de uma forma silenciosa, fazendo com que, mesmo sem reconhecer, sem ter essa percepção, vejamos ali os espíritos trabalhando e atuando junto àqueles que tanto necessitam, nesse caso em especial de hoje, aqueles que estão ligados a esse universo da dependência química. Quando nós lembramos no início, ao falarmos da Cracolândia aqui em São Paulo, e outros tantos e tantos redutos pelo mundo afora, onde a dependência química é ali o ponto central, dá a impressão de que nós vemos apenas ali pessoas que são drogadas, dá a impressão de que nós vemos apenas obsessores, apenas espíritos ali sugando as energias vitais daqueles encarnados doentes, dependentes, e nós nos esquecemos do trabalho daqueles espíritos que amam esses doentes, aqueles espíritos que procuram de todas as formas ajudá-los, assim como também ajudando até mesmo aqueles espíritos ainda dependentes químicos, como também Herculano Pires trouxe para nós aqui em cima, quando ele fala para nós aqui, em nossas reuniões mediúnicas, temos recebido a visita de hippies do além, alguns ainda presos à sua desorientação terrena. E o que acontece com esses espíritos presos à sua desorientação terrena? Ora sofrem no plano espiritual, ora sofrem ainda alimentando os próprios vícios junto aos encarnados, fazendo com que essa conexão mente a mente procure alimentar esse vício que ainda trazem. Outros já trabalham, já refeitos, como ele coloca para nós, fazendo com que o bem seja transformado, os seus hábitos e as suas expressões já sejam convertidas no bem. Então é essa luta contínua. Quando eu falei para vocês no início sobre dependentes químicos, presidiários, drogados, como geralmente são rotulados na nossa sociedade, dá a impressão de que nós vemos apenas ali pessoas simplesmente abandonadas aqui no mundo, sem que ninguém olhe por elas. E aí então o Herculano vai lembrar para nós, através desse final aqui na sua análise, mostrando exatamente que Deus não se esqueceu dos homens. E que vem através da mediunidade, que ainda se desenvolve de uma forma tímida na nossa sociedade, porquanto a mediunidade ela é bem compreendida entre os espíritas ou entre aqueles grupos religiosos em que a mediunidade faz parte das suas práticas, mas de um modo geral a mediunidade ela é envolta em muitas fantasias, muitas ilusões, muitos mistérios, então o mundo espiritual acaba sendo observado, mas de uma forma distante, embora os espíritos estejam ali se esforçando para mostrarem a sua presença, não para dizerem apenas que estão presentes, mas para mostrar que essa presença retrata essa realidade fora do mundo material, essa realidade que diz respeito a todos nós. E não simplesmente uma realidade que faz parte de uma crença. E quando Herculano coloca também aqui, logo no início, na sua primeira linha, as criaturas que se aturdem com a situação atual do mundo, geralmente não sabem que ela repercute de maneira profunda no mundo espiritual, nesse universo paralelo que nos cerca e com o qual estamos em permanente comunicação. Então ele fala exatamente dessa realidade. Ele chama a nossa atenção dessa realidade. E quando ele fala sobre a nossa preocupação com os problemas do mundo, nós nos esquecemos da repercussão que isso traz no mundo espiritual, seja afetando aqueles que de alguma forma estão vinculados àqueles que estão sofrendo aqui no mundo, sejam os próprios sofredores aqui do mundo que passam para o mundo espiritual dando continuidade no seu sofrimento. Então vejamos aqui como seria grande a revolução moral que aconteceria no nosso mundo se essa conscientização da realidade espiritual acabasse acontecendo de um modo muito mais rápido. Mas devido a essa grande lentidão que nós encontramos hoje, nós nos perguntaríamos quanto tempo ainda a humanidade terrena vai demorar
para poder mudar o seu comportamento e ter essa compreensão sobre essa realidade. Porque ainda a própria doutrina espírita, ela é ainda vista por todos nós, de um modo geral, apenas como uma religião, e não como uma realidade. Porque ele acaba se misturando com outras crenças, com outras escolas do espírito, né, que procuram trazer os seus valores, procuram trazer ali, né, as suas ideias com relação à realidade espiritual, mas acaba se distanciando, né, aquilo que eu acredito e a forma como eu vivencio. Quando eu consegui unir as duas coisas, acreditar no mundo espiritual, viver a sua realidade e trazer esse entendimento, essa compreensão para o meu dia a dia, porque aí então eu não vou viver como um encarnado esperando a hora de virar espírito, mas eu vou viver como um espírito encarnado, plenamente consciente das minhas responsabilidades. Então, claro que essa transformação não é uma transformação que deve afetar o mundo, é uma transformação que deve afetar cada indivíduo, que aí, por consequência, o mundo passará por essa transformação. Porque nós temos ainda essa ideia, né? Quanto tempo o mundo vai demorar para se transformar? Quanto tempo vai demorar para esses problemas acabarem no mundo? O que vai acontecer quando o mundo isso e quando o mundo aquilo? E nós nos esquecemos que, na verdade, o mundo nada mais é do que o resultado da soma de todos os indivíduos que o compõem. Por isso, então, nós devemos entender que essas mudanças que vão acontecer no mundo começam dentro de nós. Cada um de nós que tem a sua própria responsabilidade. E enquanto nós não agirmos com a consciência desperta, nós continuaremos sofrendo as consequências das nossas próprias escolhas. Por que o mundo de provas e expiações? Por que o mundo de sofrimento? Porque nós somos espíritos que ainda criamos as nossas próprias dificuldades e sofremos as suas consequências como expiações. Nós criamos as situações dolorosas que acabam depois se manifestando como sofrimento, como dores, porque nós mesmos criamos. Então não é um mundo de dor, e não vai ser também um mundo de felicidade. Vai ser um mundo ainda de espíritos que criam suas próprias dores, e será no futuro um mundo onde os próprios espíritos já alcançaram a felicidade. Então, quando a gente começa a pensar de uma forma muito coletiva, a situação atual do mundo que o Herculano Pires coloca para nós. Quando nós passarmos a olhar, né, em vez de olharmos de um modo tão amplo e tão distante, e começarmos a olhar de um modo mais preciso, mais objetivo e mais focado, aí sim nós perceberemos da responsabilidade que cada indivíduo tem na sua própria transformação. E virá como uma consequência natural, como consequência natural, essa transformação vai refletir no nosso mundo. E a gente vai encontrar isso em diversas situações. Por que existe ainda guerra no mundo? Porque os próprios homens ainda estão em guerra. Por que a natureza está sendo destruída? Porque o espírito de destruição ainda está presente dentro do coração de cada homem. Por que as desigualdades acontecem? Porque o egoísmo ainda está presente no coração de cada indivíduo. Então esse mundos paralelos, que é essa mensagem que Herculano traz para nós, mostra isso. São dois mundos paralelos, a impressão que se dá, mas que na verdade são dois mundos intrinsecamente conectados entre si. Porque na verdade é o mesmo mundo, vivemos apenas com níveis de consciência diferentes. Poderíamos dizer em planos diferentes, né? Que na verdade eu quase disse planos diferentes. Mas se nós falarmos em planos diferentes, dá a impressão de que nós estamos vivendo num edifício que tem 2 andares, em que algumas pessoas vivem no primeiro andar e as outras vivem no segundo andar. E na verdade todos estamos vivendo no mesmo andar, apenas com níveis de consciência diferentes. Nós encarnados estamos muito mais ligados a essa realidade material que nos estimula, que nos toca de alguma forma, enquanto que no plano espiritual a visão acaba sendo diferente, pelo menos para a maioria. Ou pelo menos para a minoria, né, nesse mundo que nós vivemos hoje. Porque muitos espíritos estão no plano espiritual sem terem consciência. Conseguem compreender que estão desencarnados, olham as potencialidades do espírito, mas a sua visão, as suas tendências e as suas necessidades ainda estão tão ligadas ao mundo material que não conseguem desfrutar da oportunidade de se desenvolverem.
Exatamente porque, como foi colocado pelo Herculano Pires aqui, muitos ainda estão presos à sua desorientação terrena. Que isso pode se refletir na falta de consciência total de estarem nesse mundo espiritual, ou estão no mundo espiritual querendo estar vivendo as experiências do mundo físico. Então nós vamos encontrar encarnados com a consciência desencarnada, ou seja, conscientes da realidade do espírito, assim como vamos encontrar desencarnados com as consciências encarnadas, querendo viver ainda aquilo que o mundo vai oferecer, de acordo com as suas tendências, né? Então, meus amigos, essa mensagem que trouxe para nós aqui apenas, né, uma experiência pessoal relativa, né, a essa situação de dependência química desse jovem, que procurou ali através do Chico, né, como foi colocado no início. Ele diz assim para nós: com ele completávamos um grupo de 5 pessoas. O jovem de 22 anos de idade pediu para orarmos juntos, buscando a força de que se sentia necessitado para esquecer os euforizantes. Então ele foi através ali do Chico, certamente influenciado, certamente conduzido por amigos encarnados e desencarnados, para que pudesse ali então, primeiro, a própria presença do Chico, né? que por si só já era suficiente para poder, como lembra André Luiz, né, abalar as fibras íntimas de qualquer pessoa que se aproximava dele, né? Pela sua doçura, pelas suas vibrações, pelo amor que ele irradiava. Então já era ali o início de uma terapia, a terapia do amor. E por outro lado, nós tínhamos também ali a própria experiência espiritual que ele vivenciaria nesse local, que viria através da comunicação do seu pai, trazendo ali primeiro o mea-culpa, vamos dizer assim, né, como se diz ali, né, no termo latim, dentro da vida católica, né? Então esse mea-culpa dizendo assim, sim, eu tenho a minha culpa, eu assumo a minha culpa. E foi exatamente por esse motivo. Então veio uma carta com justificativa, mas a partir dali depois nós vamos lembrar que o trabalho feito por esse pai através da influência, através do amor, do envolvimento fluídico, né, da troca de sentimentos e pensamentos com o filho, fazendo com que ele se fortalecesse e a partir desse fortalecimento ele começasse então a retomar o seu curso de uma forma equilibrada. Porque ele coloca, né, que ele se mostrou plenamente refeito, corajoso para a vida, havia se reconduzido aos estudos que havia abandonado. Então, ou seja, foi um reencontro muito favorável. A partir dessa experiência pessoal, então, que nós vemos aqui agora, nós vemos então o reflexo do que acontece no nosso mundo hoje e de que forma que isso também nos toca, já que nós estamos vivendo aqui no nosso mundo, né, no nosso dia a dia, vivendo as nossas experiências. E é muito importante que nós não nos esqueçamos que nós estamos aqui hoje num estado de consciência diferenciado, mas estamos vivendo as experiências do espírito como qualquer outro. Então, seja nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades, né, na condução dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Temos que estar plenamente conscientes dessa realidade que nos envolve. Então, meus amigos, esse era o primeiro tema, né, que nós estudamos aqui hoje, vencendo o tóxico. Então tem aqui mais 15 minutinhos só para a gente poder finalizar o estudo. E o próximo estudo vai ser, o próximo tema, vai ser realmente aqui bastante curto também, porque aqui é só uma experiência que o Herculano vivenciou. Ele vai trazer para nós, então vou fazer aqui uma leitura rápida, e vai ter aqui um poema para nós, bem interessante, né? Porque, como eu falei para vocês, foi uma visita que Herculano Pires fez ao Chico, e ele então relata, né, nesse tema, água na fonte. Então vamos aqui rapidamente, só para a gente poder aproveitar aqui esse nosso tempo, e conhecermos um pouquinho, né, das experiências que o Chico, o Herculano e outros amigos vivenciaram. Então diz assim para nós: fomos buscar água na fonte. Ao invés de esperar a mensagem pelo correio, fomos pegá-la das mãos de Chico Xavier. Antônio Zaro, redator da revista Planeta, deu-nos a honra da sua companhia e testemunhou a recepção da mensagem.
conversamos longamente com o médium sobre suas relações com o mundo invisível. A naturalidade e a simplicidade do Chico pôs-nos à vontade. Falamos de tudo quanto foi possível, sem qualquer intenção de entrevista. Um bate-papo entre amigos, nada mais do que isso. Quando quisemos nos retirar, a chuva aumentou. Abençoada chuva que nos proporcionou colher a água da fonte nas mãos em concha. Zaro foi subitamente impregnado pelo perfume de rosas. Não sentíamos nada no ambiente. O próprio Chico não percebia o perfume. Mas Zaro estava impregnado. Nas mãos, nos braços, no corpo. Era uma saudação de Sheila ao jovem jornalista. O bondoso espírito da enfermeira alemã o recebia assim em nome dos anfitriões espirituais, dando-lhe uma prova gentil da presença invisível. Logo depois propusemos a Chico a realização de uma prece, na esperança de que a água do além brotasse da fonte mediúnica. Havíamos falado de Deus, entre outros assuntos. Iniciada a prece, Chico começou a psicografar com a rapidez habitual. Recebeu primeiro uma carta de Pablo a nós endereçada. Uma carta íntima, de amigo para amigo, em que o tio Pablo se referia a Cerqueira César e Avaré, as cidades da Sorocabana em que vivemos as primeiras experiências espíritas. A seguir, sem solução de continuidade, Chico recebeu, com a mesma rapidez, um alexandrino de autoria de Tobias Barreto, o famoso poeta e filósofo sergipano. O seu monismo, agora espiritual, ressalta do soneto psicografado por Chico Xavier. Então aqui, esse monismo, de os mesmos assuntos, as mesmas ideias, que ele costumava usar como tema para suas poesias, então ele trouxe agora para nós esse soneto. Principalmente falando sobre o tema que, como o Herculano colocou, havíamos falado de Deus, entre outros assuntos. E aí então vem para nós aqui Tobias Barreto trazendo o seguinte. Ele diz assim: A quem? É o título do poema. Céus cuja imensidão ninguém doma ou traduz. Impérios imortais de flamas estelares. Sírios, Vega, Altair, Canopus, Lira, Antares, astros vivos do azul. Para quem vossa luz? A terra, a quem procurais no giro que produz, a estranha orquestração surgida em vossos mares. Aves, a quem falais por notas milenares. Flores, a quem vos dais, quem vos aguarda e conduz. Revelações de sonho estéril ou fecundo, melodias de amor que sustentais o mundo, a quem vos dirigir em vossos apogeus? Do píncaro mais alto às entranhas do solo, toda a vida terrestre indaga polo a polo, e uma palavra só tudo responde: Deus. Então, Tobias Barreto traz para nós esse poema, falando sobre tudo aquilo que o nosso mundo, tudo aquilo que a natureza oferece, e tudo isso respondido de uma única forma: Deus. E isso me fez lembrar O Grande Enigma, livro de Leon Denis, em que ele traz dessa forma também, o Leon Denis sempre muito poético, sempre muito romântico nas suas expressões, e ele usa esse livro, então, O Grande Enigma, para falar de tudo aquilo que vem como representação de Deus. Então ele fala do vento, ele fala das águas do mar, ele fala da natureza, ele fala das montanhas, E Tobias Barreto traz, através desse soneto, exatamente isso. Ele começa trazendo para nós aqui, de uma forma tão bela, essas estrelas de grandezas, de primeira grandeza que nós nem conseguimos imaginar. Que o nosso Sol, considerado de quinta grandeza, um Sol pequeno comparado com eles. Então quando nós pegamos Sírios, Vega, Canopus, Liras, Antares, que são estrelas imensas que brilham no céu,
Para quem essa luz toda? Depois ele fala da terra, ele fala das aves, fala das flores, fala para nós aqui das melodias, desse sonho estéreo e fecundo, né, que ele coloca para nós, das montanhas mais altas às entranhas do solo. A vida na terra indaga Apolo a Apolo, e uma palavra só responde, que é Deus. E Herculano Pires depois diz assim para nós, para concluir: as asas do condor. Tobias Barreto foi o iniciador do movimento condoreiro na poesia nacional. Castro Alves tornou-se o representante máximo desse movimento. Porque o condor, né, considerada a maior ave aqui da América, das Américas, né? Então esse condorismo, esse condoreirismo, né, que foi um movimento poético que falava exatamente, né, de olhar a natureza, de olhar tudo grandiosamente. Então ele diz assim: mais voltado para a cultura geral, o direito e a filosofia, nem por isso o poeta sergipano deixou de bater as suas asas acima dos Andes. São essas asas que ele agora abre como espírito acima da terra, num voo condoreiro pelo infinito. Chico Xavier nos disse que o tema Deus é uma constante da poesia mediúnica de Tobias Barreto. É aquele monismo que ele colocou, né? Sem o perceber, o médium nos oferecia um dado valioso. O monista materialista do século passado, impregnado do monismo de Haeckel, continua a sustentar a sua concepção global do universo, mas agora tendo por fundamento a ideia de Deus. O soneto A Quem oferece-nos uma visão poética do monismo espírita, ao mesmo tempo que ilustra com suas imagens, em forma de desenhos ou pinturas verbais, uma das mais altas intuições de Kant, que foi seu mestre em filosofia e direito, a de que o conceito de Deus é o mais elevado que o homem pode atingir. Nesse conceito, segundo Kant, temos a síntese do universo. Por isso, o monoteísmo judaico propiciou o aparecimento e o desenvolvimento do mundo do monoteísmo cristão, que deu origem à civilização ocidental. Abrindo as asas de sua inspiração do infinito, o poeta condoreiro Tobias Barreto nos mostra, num alexandrino psicografado por Chico Xavier, com extrema rapidez, que todas as manifestações da vida no cosmos, desde o cântico das aves na terra até o esplendor dos astros vivos do azul, se dirigem para o único alvo, que é Deus. O monismo filosófico de O Livro dos Espíritos encontra, nesse soneto de Tobias Barreto, uma das suas mais belas expressões poéticas. Curioso notar que algumas palavras do soneto, como lira e orquestração, foram escritas assim no original psicografado, de acordo com a ortografia antiga. Não raro isso acontece com os poetas antigos, o que mostra a persistência do automatismo da escrita do espírito, que se manifesta como lembrança quando eles escrevem sob a influência terrena, servindo-se das mãos de um médium. Então aqui, Herculano Pires traz esse comentário sobre a parte técnica da poesia, fala sobre Tobias Barreto, fala sobre a visão de Deus, esse monismo, né, falando sobre Deus, e aqui ele coloca o Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, do átomo ao arcanjo, e todas as estruturas da natureza, todos eles se dirigem para o único alvo, que é Deus. Então, para nós aqui, enquanto muitas vezes nós nos vemos presos a essa realidade do mundo físico, olhando tudo como sendo apenas obra do acaso, aqui então os Espíritos trazem para nós essa visão, que na verdade tudo parte de Deus, até mesmo nós que somos parte de Deus. E quando nos reconhecemos dessa forma, então nós seremos certamente transformados no nosso modo de pensar e no nosso modo de ser. E Kant lembra também, né, que o entendimento sobre Deus, o pensamento sobre Deus, é o máximo que o homem consegue chegar. Enquanto nós ficamos presos em pequenos cálculos, em pequenas situações do nosso dia a dia,
vemos ainda o quanto nós temos que progredir para entender o grande enigma que existe no universo, que é o próprio Deus. Bom, então aqui, para nós, esse é o nosso estudo de hoje. Vamos aqui para os recadinhos dos nossos queridos amigos do plano espiritual, para a gente poder fechar aqui o nosso trabalho de hoje. Então tivemos essas duas mensagens, vencendo o tóxico e a quem, né, essa mensagem de Herculano Pires, né, falando sobre essa mensagem de Tobias Barreto. E aqui nesse caso, como nós vimos, foi muito mais uma experiência pessoal de Herculano, né, que visitando o Chico, acabou tendo esse presente, acabou tendo essa surpresa. Mas vamos lá. Então nós inicialmente chegamos aqui. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Muito bem, vamos lá. Queridos amigos e irmãos de fé, muita paz. Falir nos compromissos assumidos sempre nos entristece, principalmente porque nunca nos faltam convites para refletir nossas ações, mudar as atitudes, enfim, o alto nunca nos abandona. Muito do nosso sofrer não decorre de provas ou expiações que planejamos, mas da nossa invigilância frente às experiências do dia a dia que nos são apresentadas para nos transformarmos no exercício do amor ao próximo e a nós mesmos, procurando compreender as leis de Deus que nos regem as existências e com as quais precisamos nos harmonizar se quisermos ser mais felizes. As drogas e a dependência de outras formas, de todas as formas e matizes que são, se não fugas desse exercício, só um pouquinho. As drogas e a dependência de todas as formas e matizes, que são, se não fugas desse exercício ao qual somos convidados? Que são, se não um profundo ato de desamor para conosco e para com tantos e tantos outros? Quanto de desamor ainda motiva nossas ações? E então, como querer que o bem se faça em nossa vida com sua luz e sua harmonia? É preciso viver com mais lucidez, irmãos. Observar a vida e os convites que recebemos todos os dias para vivenciar o amor, para conhecer as leis de Deus, para conhecer a nós mesmos, para ampliar a nossa consciência cada vez mais. E esse processo é trabalhoso, sim. Mas se o trabalhador das lides transitórias tem seu salário e o fruto do seu suor é o soldo abençoado, que dirá o quão abençoado é o soldo espiritual, fruto do trabalho do espírito que busca combater dentro de si as tendências infelizes, fruto da ignorância que ainda tem, que busca no amor a orientação de suas ações, buscando seguir o nosso Mestre. No Evangelho segundo o Espiritismo, está que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que fazem se auto-aprimorar. Mas podemos dizer que os felizes da Terra são aqueles que fazem esse esforço, porque estão construindo a verdadeira felicidade dentro de si mesmos, deixando de depender das ocorrências passageiras para motivar e conduzir seu mundo íntimo. Abraço a todos vocês, meus amigos, com a saudade que apenas nos aproxima sempre mais. Então, mensagem aqui, linda para nós, nossa querida Ana trazendo também a sua participação, exatamente isso, né? Mostrando para nós sobre como são passageiras as ilusões do nosso mundo, né? Mas como ainda nos afundamos nessas mesmas ilusões, né? São fugas da nossa realidade, mas quando a gente tem consciência que essa realidade é exatamente o ambiente de trabalho, não, eu sei que ela está aqui, né? Eu também percebi que eu também não sei se foi ela, mas seja quem for, seja muito bem-vindo, né, querido amigo, querida amiga que está aqui com a gente, né? Não tem problema, né? Então são amigos aqui, né, que chega junto da gente, não tem problema, né? Então a gente vê que quanto mais consciente nós estamos, mais assertivas são as nossas ações. E são ações que chegam aqui nos detalhes do nosso dia a dia, né?
E depois a Angelina trouxe para nós aqui, uma amiga trazendo para nós essa mensagem que diz assim: que a paz de Jesus esteja com todos. Saí muito jovem da terra, fui ajudada e hoje tenho permissão de trabalhar em uma colônia de jovens. Como espírito, muitas vezes peço aos irmãos mais evoluídos para me ajudar, quando penso que vou falhar na tarefa de ajudar. É muito triste como muitos chegam parecendo zumbis. Só Deus e os amigos de luz passam forças para continuar a ajudar na colônia, trabalhar para a reforma deles. Orem muito por esses que estão ainda aí no vosso mundo e por todos que estão aqui. Reservem momentos para pensar neles, para que um dia possam estar curados. Afirma de sempre, a amiga de sempre. Então, mais uma mensagem super carinhosa para nós aqui também, trazendo para nós essa visão, né, a forma, como Herculano Pires colocou para nós ali, né, os hippies do além. É claro que ele usou uma expressão da época, que para nós é até um pouco, chega até a ser um pouco engraçada, né, mas que na verdade reflete uma condição extremamente triste de tantos e tantos irmãos que, da mesma forma que nós vemos hoje aqui no nosso mundo, esses irmãos que completamente alheios à sua condição de espíritos, completamente alheios à sua realidade, por estarem adoecidos, adoecidos fisicamente, adoecidos mentalmente e adoecidos espiritualmente. E quando chegam no plano espiritual não é diferente a sua condição, porque eles saem daqui extremamente adoecidos, numa condição extremamente grave, e chegam no plano espiritual da mesma forma. Mas a beleza que nós encontramos do amor de Deus é exatamente encontrar irmãos, como essa amiga querida que nos comunica, trazendo para nós ali esses espíritos que ficam de prontidão, aguardando esses irmãos que chegam, acolhendo, ajudando, trabalhando por eles, para que eles possam se recuperar e dar sequência ali na sua evolução, que vai ser, como nós sabemos, uma evolução, um trabalho extremamente doloroso. Porque se o espírito consciente já muitas vezes acaba fraquejando, né, na sua jornada, no seu trabalho, se desenvolvendo com lentidão, imaginemos então, né, Ana que se comunica com nós, legal então, Dudu, né, que faz com que caminham com extrema lentidão, imaginemos esses espíritos doentes que precisam retroceder no seu caminho, fazer esse trabalho de recuperação, esse trabalho de reconstrução de si mesmo, e eles ficam então ali presos nesse círculo até o momento em que eles conseguem se despertar e conseguem de fato caminhar. Nós estamos nesse processo, muitas vezes, né, presos ainda nesse círculo de dificuldades, mas que hoje nós podemos, né, ainda que presos em relacionamentos, em situações, em experiências dolorosas, agora ter a consciência um pouco mais desperta para olharmos, né, para o que nós estamos fazendo da vida que nos foi oferecida. E o que nós vamos fazer de melhor, porque é esse melhor que vem exatamente como resultado do aprendizado, do estudo, das oportunidades que vão surgindo para todos nós. Então que possamos aproveitar cada um desses momentos para a gente utilizar esse recurso para nos fortalecer cada vez mais. Esses recursos todos, né, para nos fortalecerem cada vez mais. Então, finalizando por aqui, meus amigos, o nosso encontro de hoje.